Olá, aqui é o Lucas e esse é mais um vídeo da série Desmistificando Apocalipse. Chegamos ao último vídeo da série e hoje estaremos lendo os últimos versículos do livro. Que jornada desafiadora foi fazer esses vídeos. Com muita gratidão e louvor ao Senhor eu encerro essa série. Mas falando sobre o conteúdo desse último vídeo, hoje veremos o epílogo. A leitura será um pouquinho prolongada. Leremos no capítulo 22 de Apocalipse, a partir do versículo 6 até o versículo 21. Então vamos para o texto? Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Escutem, diz Jesus. Eu venho logo, felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas, e quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida, e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo delas pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venham logo, amém, vem Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Nessa passagem, João interage mais uma vez com o anjo que foi um instrumento para entregar-lhe essa revelação. Ele afirma que essa palavra é verdadeira e que o Senhor, através do seu Espírito, enviou a sua mensagem aos seus profetas para revelar ao seu povo o que deve acontecer. O Senhor nos traz segurança que não perdeu o controle da história e que o final já foi estabelecido. Que esperança e encorajamento nós recebemos através dessa mensagem. No tempo determinado, Jesus concluirá a história na qual ele e o seu povo já são vencedores, independentemente das adversidades que enfrentamos nessa vida. E eu quero chamar a atenção para os versículos 9 e 10, pois acredito que nada em Apocalipse esteja escrito por acaso. Ao ouvir as palavras do anjo, João se prostra diante do anjo para adorá-lo, mas logo é repreendido pelo anjo. O anjo esclarece que ele apenas é um servo de Deus, assim como João e a cristandade em geral, e que o único digno de adoração é Deus. Creio que o Senhor, em sua sabedoria, sabia que se não deixasse isso claro em Apocalipse, muitas pessoas poderiam cair no erro de idolatrar João como se fosse um homem superior, por ter recebido tamanha revelação, ou de buscar relacionamentos com anjos, vendo-o como seres superiores do quais realmente eles são, já que em muitas passagens eles aparecem com poder e glória. Deus deixa claro nesses versículos que o poder que os anjos possuem vem exclusivamente dele, portanto ele é o único digno de receber adoração por tais feitos. Ainda falando sobre o versículo 10, nós precisamos entender que ele contrasta com o final do livro de Daniel no capítulo 12, versículos 4 e 9, onde lá é dito ao profeta que as palavras do livro fossem seladas e guardadas até o tempo do fim. Acredito que no contexto do livro de Daniel, a mensagem do Senhor só faria sentido para os seus leitores após o cumprimento da profecia da chegada do Messias, e por isso as palavras foram seladas até o tempo do fim. Já em Apocalipse, o anjo dá uma ordem para João não guardar em segredo a mensagem do livro, porque o tempo do fim já se iniciou com a primeira vinda do Messias, e por isso a sua mensagem já faz completo sentido. Não é como muitos pensam, que Apocalipse é um livro misterioso, que não podemos entendê-lo por completo, que ele contém uma mensagem que ainda precisa ser decifrada. Isso não é verdade. Segundo esse versículo, a mensagem de Apocalipse serve para nós e pode sim ser entendida por completo. Os leitores originais provavelmente compreenderam a sua mensagem, e nós, se respeitarmos o seu estilo literário, nos contextualizarmos com a forma de viver e pensar da época em que ele foi escrito, e também com o auxílio do Espírito Santo, podemos entendê-lo. Essa mensagem é atual para todas as épocas da história, e também para mim e para você. E o texto continua com uma mensagem curiosa. Ele diz assim:
Aquele que é mau, que continue a fazer o mal. Aquele que é imundo, que continue a ser imundo. Que aquele que é bom, continue a fazer o bem. E que aquele que é santo, que continue a se santificar. Essa passagem é uma referência direta ao livro de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Os textos se complementam. Aquele que pratica a impiedade, que não se submeteu à graça do Senhor, continuará a viver em sua impiedade. E as palavras de Apocalipse não farão sentido para ele. Mas para os salvos, as palavras de Apocalipse serão uma fonte de refrigério e purificação. Continuando com o texto dos versículos 12 a 17, o próprio Jesus fala de forma direta, reforçando a mensagem de que é ele quem está por trás de toda a revelação do livro. Os anjos foram apenas instrumentos do seu agir. Ele é o cabeça, ele é o Senhor da história, e é ele quem reitera toda a mensagem do livro. O texto prossegue com uma promessa de recompensa vinda do Senhor para todos aqueles que são salvos pela sua graça, a vida eterna. Na continuação, Jesus reafirma que ele é o descendente de Davi, a estrela da manhã, ou seja, ele é o Messias prometido e não haverá outro além dele. E o versículo 17 traz a mensagem de que a porta da graça continua aberta. O convite para fazer parte da Nova Jerusalém continua ecoando. É pela graça do Senhor e nele há refrigério eterno para a alma. E ao final do texto, João comunica pessoalmente o zelo que teve ao descrever o texto de acordo com as visões dadas pelo Senhor. Esse texto é sagrado e não pode ser alterado, sob pena de condenação eterna. Tudo isso nos comunica sobre o zelo que o próprio Senhor tem com a sua palavra. E para nós também fica a mensagem implícita, que também devemos ter zelo ao estudá-la e a propagá-la, sem acrescentarmos achismos ou coisas que não fazem parte de sua mensagem. Finalizando o livro, Jesus reafirma sua promessa de retornar à terra e que sem demora no tempo certo ele virá. João, demonstrando harmonia com o Senhor, assim como em todo o livro, responde com seu anseio pelo cumprimento dessa profecia. Ao fim do livro nós vemos a saudação final, algo muito comum em cartas às igrejas cristãs da época, nos mostrando que além de um livro, Apocalipse é uma carta direta do Senhor Jesus para a sua amada igreja. E essa é a mensagem do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, você pode estar assistindo os outros vídeos da série. Também quero comunicar que o meu livro Desmistificando Apocalipse ficou pronto. Ele vai estar te auxiliando na sua leitura do livro de Apocalipse. Muito do conteúdo que nós vimos aqui nos vídeos está aqui nesse livro. E se você tiver interesse, você pode estar clicando no link aqui no comentário abaixo. Ele vai estar te encaminhando para compra. Então é isso, meus irmãos. Que Deus continue abençoando vocês ricamente.